Olá, pessoas que me assistem. Nesse vídeo, começaremos a conversar sobre os temas que eu me propus a tratar aqui: direito imobiliário e direito urbanístico. Mas vocês devem estar se perguntando, por qual razão falar sobre direito imobiliário e direito urbanístico? Bom, como eu disse, eu trabalho há mais de 10 anos com direito imobiliário. E uma das coisas que mais me fascina na área é o fato de que, em algum momento, toda pessoa vai ter alguma relação com o imóvel, né? Uma relação jurídica com o imóvel. Então, há diversas possibilidades dessa relação jurídica acontecer, seja adquirindo um imóvel, seja firmando um contrato de locação, seja fazendo parte de um condomínio, fazendo parte de um loteamento. Então, as hipóteses são inúmeras, né? E o direito imobiliário, ele acaba fazendo parte do dia a dia das pessoas, porque sempre há uma situação envolvendo um imóvel, não é? Inclusive na perspectiva de outras relações que são estabelecidas entre as pessoas no âmbito do direito civil, no direito privado, que a gente costuma dizer. Então, muitas vezes, dentro de um casamento, haverá aí um imóvel em comum ou imóvel envolvendo um dos cônjuges, né? Num contexto de sucessão, falecimento de algum membro da família, um membro que deixou aí herdeiros ou que deixou um cônjuge, né? Também vai haver aí a divisão dos bens e dentre esses bens podemos ter um bem imóvel. Então, nessa questão que envolve direito de família, teremos aí o direito imobiliário inserido. Então, realmente é uma área muito ampla e que entendo que tem uma proximidade com as pessoas, contudo, ainda que faça parte do dia a dia, há assuntos que acabam não sendo compreendidos de forma adequada em relação às pessoas e, inclusive, em relação aos próprios profissionais do direito, né, aos advogados, porque é uma área específica dentro do direito civil que exige uma técnica, um conhecimento técnico que nós não temos de uma forma tão detalhada durante a graduação. Então, realmente entendo que seria muito interessante tratar sobre esse assunto aqui. E com relação ao direito urbanístico, né? Também entendo que o direito urbanístico ele tem uma relação direta com a nossa vida, que a maioria das pessoas elas estão inseridas num ambiente urbano, né? Num ambiente urbano dentro das cidades. E o que seria, né, o direito urbanístico? O direito urbanístico é pensar em como ocorre essa cidade, né? Como essa cidade ela é organizada, como se pensa, né, a organização dessa cidade, como os bairros estão dispostos, como acontece a mobilidade nesse local, né? Como está distribuída a infraestrutura dessa cidade, então como as pessoas têm acesso à saúde, à educação, ou seja, a hospitais, a postos de saúde, a escolas, né? Como se dá a distribuição esses espaços nessa cidade, como eu já coloquei aqui, como ocorre a mobilidade, né? Quais são os transportes que são utilizados, como isso chega em toda a extensão da cidade. Então, o direito urbanístico vai olhar para isso, né? E vai garantir a partir aí de política urbana que todos tenham acesso a uma estrutura mínima que garanta aí a fruição de outros direitos. Então, o direito urbanístico, ele é um direito que é o que a gente chama caracterizado, né, classificado como um ramo do direito público, porque é o Estado, né, que vai exercer aí, implementar esse direito para que os particulares, para que toda a sociedade possa ter aí acesso
a essa cidade, né? Essa cidade possa atender todas as pessoas, né? E ter uma infraestrutura para que essas pessoas consigam ter uma vivência digna nessa cidade. Então, é um ramo do direito público que, obviamente, conta aí com a ajuda dos particulares, né? Então, o Estado, ele pode aí conceder a possibilidade dos particulares atuarem, mas é uma atividade tipicamente estatal, né? Nesse sentido de possibilitar essa cidade, né? Com todos esses recursos que eu trouxe aqui e buscando solucionar os problemas existentes da urbanização, como aconteceu aqui nas nossas cidades, né? Quais são os desafios, pensando principalmente quando a gente fala de cidade, a gente pensa, obviamente, nos municípios, então, no plano diretor, entendendo os regramentos, né? Do que é possível construir, onde é possível construir, respeitando também todo o regramento ambiental, né, do respeito ao meio ambiente. Então, tudo isso está englobado no direito urbanístico, né? Enquanto o direito imobiliário, que eu trouxe aqui, que ele acaba sendo muito comum no dia a dia, o direito imobiliário ele é um ramo, é classificado como um ramo do direito privado, né? Que se estabelece ali em relações envolvendo o imóvel, mas em regra são relações contratuais, relações estabelecidas entre particulares, entre pessoas ali que podem dispor livremente em relação a esse imóvel, pensando numa aquisição, numa compra e venda, numa doação, numa permuta, enfim, todas as espécies que nós temos aí de contratos. E a ideia é explorar todas essas espécies, explorar aqui, né, produzindo conteúdo, algumas das hipóteses, não todas, mas algumas das hipóteses que nós acabamos tendo contato em relação ao direito imobiliário. E ainda que o direito imobiliário ele tenha uma interface que envolve, por exemplo, o direito administrativo, que é um ramo do direito público, por conta do registro, né? Então, nós temos aí um requisito formal, que é o registro de imóveis, que é o tabelionato de notas, que está atrelado aí, né, ao direito imobiliário, quando nós estamos falando de transferência de direitos relacionados aos imóveis, há uma formalidade que envolve o tabelionato de notas, que envolve o registro de imóveis. Ainda que o direito imobiliário tenha uma interface, né, ou seja, acaba tendo ali uma relação que exige um conhecimento de direito administrativo, que exige aí uma atuação ente estatal, ele é classificado como de direito privado por conta do seu conteúdo e de tudo que eu já trouxe aqui. Mas enfim, isso são algumas noções que eu, né, noções preliminares, na verdade, que eu quis compartilhar com vocês em relação ao direito imobiliário e ao direito urbanístico. Espero que vocês tenham gostado. Também peço que vocês se inscrevam no canal se gostaram do conteúdo, compartilhem, né, que virá mais conteúdo aqui para vocês. Até mais!